João, capítulo 8, versículo 12 ao 19, que diz assim: De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E eles lhe perguntaram: Onde está o Pai? E Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim, não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Vamos fechar os nossos olhos e orar novamente. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, as palavras de Jesus, e pedimos que nessa manhã o Senhor fale com cada um aqui, Senhor. Fale aos nossos corações através da tua palavra, através da exposição das tuas santas escrituras, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa cair, Senhor, dentro do nosso coração e frutificar, Deus. Que esse seja um tempo proveitoso, Senhor, onde, Senhor, mais uma vez, mais um domingo, possamos aprender mais de Ti, Senhor. Peço que o Senhor me ajude a expor a Tua palavra e nos abençoe, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, então aqui, nesse contexto onde Jesus fala que Ele é a luz do mundo e os fariseus, eles confrontam aqui Jesus a respeito do testemunho, se o testemunho dele é verdadeiro ou não. Existia um cenário onde Jesus, na verdade, ele estava no Monte das Oliveiras, e você pode ver isso bem no começo do capítulo 8. Com certeza, você deve lembrar daquela cena de Jesus voltando ao templo e encontrando lá os fariseus julgando uma mulher adúltera, e aí Jesus vai e escreve na terra, né, e libera, né, palavras de perdão, dizendo que a fé dela salvou, que ela não estava mais condenada. E aí depois disso, no verso 12 em diante, Jesus volta agora para os fariseus e diz que ele é a luz do mundo. Só que tem algumas coisas interessantes aqui que a gente pode ver aqui, que o texto mesmo ressalta. Essa situação ela passa também dentro do contexto onde existia a festa de tabernáculos, que era a festa da colheita, e lembrava o tempo onde os israelitas estavam lá vivendo em tendas, na época de Êxodo. E, curiosamente, à noite, essa celebração ela trazia muitas... era comum eles usarem velas, usarem muita iluminação para poder representar algo que tinha acontecido na época de Êxodo. Esse é um dos detalhes importantes aqui, quando Jesus fala: Eu sou a luz do mundo. Outra questão interessante aqui é que esse relato mostra o que a gente pode dizer como o segundo eu sou. O primeiro eu sou é aquele que nós lemos no capítulo 6, onde Jesus fala que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aqui Jesus está novamente dizendo que ele é a luz do mundo,
E ele diz, eu sou. De 7, na verdade, que nós podemos encontrar no Evangelho. Quero ler novamente aqui o verso 12. Você acompanha comigo. De novo, Jesus lhes respondeu, lhes falou, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Uma das coisas que a gente pode ressaltar também aqui é que parece que tem um salto entre o versículo 11 e o versículo 12. O versículo 11 aqui, Jesus fala para aquela mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. E aí Jesus volta para os fariseus, deixando aqui um corte das Escrituras para outro assunto. E, curiosamente, quando você lê os evangelhos, muitas pessoas tinham muitas opiniões sobre Jesus. Uma delas é que Jesus, na verdade, era um grande profeta que anunciava o fim dos tempos. Para os judeus, ele era só uma pessoa que não deveria ser ouvida, principalmente para os fariseus. Agora, tinham alguns que, por exemplo, entendiam que Jesus era o Messias. O segundo eu sou de Jesus, ele segue esses acontecimentos aqui. Face com o que Jesus diz para a mulher, vai e não peques mais. Mas em primeiro lugar aqui, e basicamente que é o ponto-chave do texto, é o que Jesus fala. Eu sou a luz do mundo. Já de início, meus irmãos, essas palavras aqui de Jesus, ele dizendo, eu sou a luz do mundo, isso já subentende que o mundo está em trevas e que necessita de luz. Você vê isso nos primeiros capítulos de João, na primeira epístola de João também, você vai ver muito dizendo que o mundo está em trevas, aquele que não crê em Cristo, que não crê na obra do Evangelho, está em trevas. Então esse aqui é o ápice, é o ponto-chave quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Isso, meus irmãos, ocorre, na verdade, quando nós pensamos que também isso aqui está falando de um sentido moral e também espiritual. E tem origem na queda do homem. Tem sido assim, meus irmãos, desde a época das antigas eras até hoje. A notícia é a mesma, que o mundo está em trevas e Jesus é a luz do mundo. A maioria dos homens não vê e não compreende o valor assim das almas, a verdadeira natureza de Deus. E é interessante que apesar de todas as descobertas novas, científicas e tecnológicas, mesmo assim não tira o homem das trevas. Jesus ainda continua sendo a luz do mundo. Até porque, como diz Isaías 60, no verso 2, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas aqui, meus irmãos, Jesus é enaltecido, ele é exaltado ao dizer que ele é a luz do mundo. E assim, meus irmãos, por natureza, quando nós fazemos a comparação entre luz e trevas, isso tem um sentido muito interessante, porque trevas fala de cegueira. E o remédio, por assim dizer, a cura que é nos oferecida para sermos libertos das trevas é essa declaração de Jesus. Eu sou a luz do mundo. E nós vemos aqui que não é apenas uma pessoa ou outra que é oferecida essa luz, mas Cristo declara que ele é a luz do mundo. E mundo, meus irmãos, por assim dizer, aqueles que Jesus não fez distinção entre ricos e pobres, entre eruditos e ignorantes, entre judeus e gentios, mas sim ele é a luz do mundo.
E Jesus afirma aqui que, na verdade, ele é a única solução para a situação do homem. Assim como o sol brilha, espalha a sua luz, quando Jesus encarnou, ele veio em carne, ele espalhou a luz dele no mundo, em trevas. E assim, luz e trevas, eles são os assuntos muito importantes nas Escrituras. Nos encontramos desde Gênesis dizendo, haja luz e houve. Até Apocalipse nós vemos essa comparação entre luz e trevas. Que a luz frequentemente ela é usada para descrever a glória de Deus, a exaltação de Deus e do Messias. E veja o que João diz na Epístola de 1 João 1,5. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Jesus, ao chamar a si mesmo aqui de luz do mundo, ele estava se referindo novamente à sua divindade. Eu sou aquele que é a luz, que traz luz aos corações, traz luz ao mundo, tira pessoas das trevas. E a palavra em grego aqui, meus irmãos, que aparece em luz, também aparece, por exemplo, em Mateus 17:1, quando Jesus se revela na glorificação. Olha que interessante. Quando os discípulos estavam lá, foram convidados para o Monte da Transfiguração, e Jesus se exalta, se eleva. Ele mostra a sua glória, ele mostra a sua luz. Alguns textos aqui, meus irmãos, vão dizer também a mesma coisa. João 1,4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 9,5 diz assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 12,35, Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Estava dizendo sobre a morte e a ressurreição. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E, meus irmãos, não só no Novo Testamento, aqui nós poderíamos pegar várias passagens do Novo Testamento, mas olha o que Isaías 42:6 disse da profecia a respeito do Messias. Eu sou o Senhor, chamei você em justiça. Eu tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. E também o salmista diz em Salmos 27:1, o Senhor é minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é minha fortaleza em minha vida, quem temerei? Quantas referências aqui de trevas, onde a gente pode perceber essa comparação. João 8,12 diz assim, em João 8,12, é notável, meus irmãos, que a Bíblia frequentemente ela usa a metáfora das trevas para dizer que o homem está cego, que ele não consegue enxergar aquilo que está a um palmo de distância. Veja que Salmos 107:10 diz, alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, preso em aflição e em corrente de ferro, por terem se rebelado contra Deus. Tiver condição do homem aqui. Aquele que se rebela contra Deus, ele está em escuridão total. João 3,19, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Só que a grande notícia, meus irmãos, aqui, é que essas trevas elas não podem reprimir a luz de Cristo. Elas não podem suprimir, porque sempre a luz de Cristo vencerá sobre as trevas. E aí Jesus continua dizendo aqui no versículo 12, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá
a luz da vida. E aí Jesus direciona essa exortação e que nos lembra e nos confirma também sobre uma promessa. E a afirmação é essa, meus irmãos: quem crê, quem segue a Cristo, não andará nas trevas, mas sim terá a luz da vida. Veja que grande notícia é essa. Aquele que crê em Jesus, aquele que segue a Jesus, não tem mais trevas nele. E essa, meus irmãos, é uma afirmação poderosa que nós aprendemos aqui. Aquele que está em Cristo, ele não corre o risco de estar fora de Cristo. Aquele que está em Cristo, que recebe uma nova vida, ele não anda em trevas, não há perigo de se perder. Aqueles que se dirigem os seus olhos para Cristo, eles estão certos, meus irmãos, que mesmo em meio a trevas, eles são preservados, por exemplo, da apostasia. Mas não só por um curto período de tempo, mesmo a nossa vida sendo bem breve, até concluir a nossa trajetória, até com que ou nós vamos para Cristo ou Cristo volte. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a Escritura aqui é bem clara sobre o que é luz e trevas. E ainda nisso nós vemos aqui a posição de Jesus, dizendo que é a luz do mundo, e a posição do homem totalmente em trevas. Pense por um momento nessa reflexão aqui sobre as trevas. O que representa o pecado, a cegueira do homem e a insuficiência desse homem de se chegar até Deus. Por que ele não pode chegar até Deus? Porque ele está em trevas, ele não consegue ver a um palmo de distância. Agora imagine comigo, com certeza você já deve ter passado por essa situação. Eu passei quando pequeno, a minha mãe está aqui para confirmar. Sempre quando acabava a luz em casa e quando eu era pequeno eu ficava com muito medo. E aí é engraçado porque fica uma escuridão total e você não consegue saber direito onde se locomover, por mais que você conheça a casa. É a minha casa, mas eu não consigo andar dentro dela porque eu posso tropeçar em alguma coisa, eu posso bater em alguma coisa e até me machucar. Isso, na verdade, representa, meus irmãos, muitas vezes o homem sem Cristo. Aquele que não consegue enxergar no meio da sua própria podridão, da sua própria escuridão, não consegue enxergar aonde ele está indo e tateando. Não é assim que a palavra diz? Ele procura buscar a Deus. Agora, imagine essa mesma pessoa, mas de forma muito mais assombrosa, assim. Imagina uma pessoa no meio de um esgoto, sem iluminação, sem saber quais os perigos que ele está passando, sem comida, gritando por socorro. E a única maneira dele sair desse lugar é se alguém iluminar, é se alguém vier resgatar essa pessoa. Todo o esforço dessa pessoa, ela vai na verdade, por água abaixo. A não ser que alguém venha salvar essa pessoa. E, meus irmãos, veja o estado do homem em pecado. Veja o estado do homem sem Cristo. Por mais que a sociedade, ou por mais que a nossa cultura massageie o ego das pessoas para poder pensar que está tudo bem, o homem sem Cristo, ele é cego. Não está tudo bem no mundo. Sem Cristo não há luz. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há esperança. Mas, meus irmãos, graças a Deus,
que nós temos Cristo, que é a luz do mundo. E assim como Paulo diz em Colossenses 1, 13 e 14, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, que é a remissão dos pecados. E, meus irmãos, Jesus é aquele que nos tira desse esgoto, desse lugar sem iluminação, desse lugar todo em trevas, para nos levar para o reino, para nos levar para a luz. E glória a Deus por isso. E em seguida aqui, meus irmãos, nos próximos versículos, do 13 em diante, Jesus passa por 2 desafios aqui com os fariseus. Os fariseus confrontam a Jesus quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Os fariseus falam, como você está dando testemunho de si mesmo? E o testemunho de si mesmo, ele não é verdadeiro. Vamos ler novamente juntos aqui. Então os fariseus disseram, você dá testemunho de si mesmo, o testemunho de você que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde venho e para onde vou, mas vocês não sabem de onde veio e nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne e eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Um dos maiores adversários aqui do ministério de Jesus eram os fariseus, mas eles levantaram uma questão interessante. Eles levantaram uma questão legal aqui. Jesus não pode dar testemunho de si mesmo. Na verdade, nenhuma pessoa poderia dar testemunho de si mesmo. Jesus apela para a lei aqui, no verso 17. Também, na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Ele está se referindo a Deuteronômio 19:15, que exigia que pelo menos 2 ou 3 testemunhas externas eram exigidas para validar que esse testemunho era realmente legal, verdadeiro, que a reivindicação de uma pessoa era verdadeira. Cristo replica dizendo que o seu testemunho ele possui crédito, porque na verdade não é só ele que dá o testemunho. E aí ele fala sobre a sua obra, sobre a obra de Deus aqui, ao falar que quando ele dá testemunho, ele não dá testemunho sozinho, mas é ele e o Pai que o enviou. E aí Jesus diz assim, porque sei de onde vim. Jesus sabia. Com essas palavras, ele declara a origem, que ele veio de Deus, que ele veio dos céus, e ele voltará para lá. Eu sei de onde vim e para onde eu vou. Essa autoridade, meus irmãos, dada a Jesus por Deus, significa que, como ele é a luz do mundo, ele dá testemunho dele e do Pai. Ele tem poder para julgar as pessoas, porque ele diz que não julga ninguém, mas se ele for julgar, o juízo dele é verdadeiro, porque quem julga é o Pai e Cristo. Então, não se enquadram nos padrões carnais, ou até mesmo a pergunta que é interessante, que é legal aqui dos fariseus, ela não se encaixa muito porque a autoridade de Jesus foi outorgada pelo próprio Pai, ou seja, é fiel o testemunho, porque Jesus não estava aqui falando de si mesmo, mas ele estava falando através da autoridade que Deus o outorgou. No verso 15, ainda, Jesus fala assim, vocês julgam segundo a carne. E é literalmente essa palavra aqui, de acordo com a carne, de acordo com o homem. Ou seja,
existiam aqui limitações carnais por trás desse julgamento. Embora Jesus tenha falado anteriormente de si mesmo como juiz no capítulo 5 de João, ele diz aqui, como já foi citado, que ele não julga ninguém, mas se o juízo dele, se ele for julgar, o juízo dele é verdadeiro. E ele não se contradiz aqui, meus irmãos, quando ele fala que não julga ninguém. Porque, na verdade, Jesus é o Salvador. E quando ele julga, ele não julga de maneira superficial, segundo uma visão natural do homem, segundo o externo, mas ele vê também o coração. E ela esclarece no verso 16 que já nós lemos: meu juízo, se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Ou seja, em outras palavras, aqui julgar, na verdade, faz parte da missão aqui de Jesus. Quando ele diz que é verdadeiro, quando ele traz esse testemunho verdadeiro. Tantas decisões aqui de Jesus, elas são, na realidade, decisões do próprio Deus. Verso 17, verso 18. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Veja que Jesus usa a própria lei para falar com os fariseus, que eram doutores da lei. Vocês estão dizendo que o meu testemunho não é verdadeiro, mas olha, na lei está dizendo, Deuteronômio está dizendo, que se duas pessoas testemunharem, aquilo será verdadeiro. E por fim, aqui o segundo desafio foi a identidade do Pai de Jesus, porque os fariseus não só confrontam Jesus e tentam pegar ele na armadilha de falar sobre o testemunho, mas ele fala também sobre a identidade do Pai de Jesus. Verso 19. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Já que você dá testemunho, já que o seu Pai dá testemunho, aonde está o seu Pai? E Jesus responde: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Meus irmãos, não pode ter dúvidas aqui de que os fariseus sempre agiam com Jesus de forma, às vezes até sarcástica ou irônica. E parece que é desses tons aqui desse texto, principalmente pela incredulidade aqui dos fariseus. O apóstolo Filipe também comete o mesmo erro, um erro semelhante, mas sem sarcasmo, por exemplo, no capítulo 14, quando ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso será suficiente para nós. Jesus estando lá, se apresentando para os discípulos, depois de já ter uma jornada com os discípulos, Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. Jesus diz a mesma resposta aqui, e ele usou isso com frequência. Eles não me conhecem, não conhecem a Deus. E aqui, meus irmãos, há uma verdade incondicional. Você não pode conhecer a Deus sem conhecer a Jesus. Porque Jesus é aquele que revela o Pai. Jesus é aquele que, segundo Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Podem procurar em outras religiões, podem procurar em qualquer outro lugar. Não vão encontrar o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus só é revelado através de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência a respeito de nós mesmos, refletir isso em nós mesmos. Que aquele que deseja conhecer a Deus
ele precisa ir ao Pai através de Jesus. Afinal de contas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não tiver o ponto de partida, se o ponto de partida não for Cristo, todas as pessoas que querem procurar a Deus vão entrar num labirinto sem fim. Em outras palavras, o homem pode procurar em qualquer lugar, mas ele não vai encontrar a Deus. Ele pode tatear no escuro, mas é só através de Cristo que é a luz do mundo. Para concluirmos aqui, meus irmãos, esse texto ele traz algumas aplicações aqui. Nós lemos que Cristo é a luz do mundo. Sabemos que o mundo necessita dessa luz. E quem sabe você também necessite dessa luz hoje. Nós compreendemos que isso tem a ver com a moralidade do homem, mas tem a ver também com a eternidade. Jesus é a luz do mundo. Os homens que rejeitam a Jesus e que andam sem Cristo estão nas trevas. E nós podemos afirmar que Jesus veio ao mundo para espalhar a sua luz. Para nos dar vida. Por quê? Verso 12 diz assim: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa luz, meus irmãos, que assim como nós falamos, ela pode ser interpretada como para descrever a glória de Deus. Ela nos faz entender que Jesus é divino, totalmente homem, totalmente Deus. E quanto às trevas, assim diz aqui, que quem segue Jesus não anda nas trevas. Está falando da cegueira espiritual. E quantos, meus irmãos, da nossa família, do trabalho, quantos aqui podem talvez estar cegos ainda? Mas glória a Deus porque Cristo é a luz do mundo e Ele ilumina os corações. Deixe gravado na sua memória essa simples ilustração de alguém que simplesmente estava em casa e a casa ficou sem luz e ele não consegue tatear, não consegue, por mais que ele saiba aonde ele está. É difícil de enxergar. O homem sem Cristo, ele é assim. Para nós, regenerados, nós cristãos, essa é uma verdade que nos traz esperança, saber que Cristo é a luz do mundo. Ele nos dá vida, porque sabemos que isso traz uma garantia, que aquele que segue Jesus, ele não perece, ele não está nas trevas, mas ele tem a luz da vida. E nós lemos também aqui, falando sobre o confronto da autoridade, da identidade de Jesus, isso nos lembra o seguinte, meus irmãos: não há como conhecer a Deus sem conhecer a Cristo. Não há. O ser humano pode procurar em qualquer outro lugar. Somente Cristo é suficiente. Somente Cristo é a luz do mundo. O pecado pode, talvez, até vislumbrar alguma coisa. Você pode até pensar que isso é alguma luz para você. Mas Cristo é a luz do mundo e Ele ilumina os nossos corações, trazendo redenção, trazendo salvação, tirando o homem das trevas, do pecado e trazendo para o reino do seu Filho amado.
Quero terminar com o salmista dizendo o seguinte. Salmos 36, 9. Pois em ti está a fonte da vida, a origem da vida. Na tua luz, vemos a luz. Feche seus olhos. Senhor, nós dizemos hoje, Senhor, que o Senhor é a luz do mundo, assim como nós lemos na tua palavra. O Senhor é a luz do mundo. A luz que ilumina todas as trevas, a luz que ilumina toda a escuridão do ser humano. Não há nenhuma escuridão, Senhor. Não há trevas que sejam mais fortes do que a luz do Senhor, que é a luz do mundo. Que o Senhor aplique, Senhor, essa palavra nos nossos corações hoje. Brilha a tua luz aqui, Senhor, o teu evangelho, para aqueles que ainda não receberam a luz. Senhor, e não há como ir a Deus senão através de ti, Cristo Jesus. Obrigado por essas verdades, que o Senhor aplique, Senhor, isso no nosso coração. Possamos crescer em ti, Senhor. E também, assim como o Senhor diz que é a luz do mundo, o Senhor deixa um mandamento para que nós sejamos a luz do mundo também. Que possamos refletir a tua luz no mundo, para que muitas pessoas sejam retiradas das trevas, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém.